Cessou do pecado, vivendo a fazer a vontade de Deus. Escrito por Aldanks. Introdução. Em sua primeira carta, Pedro declara que Jesus levou nossos pecados em seu corpo para que possamos cessar do pecado e viver para a retidão. Ele seguiu isso dizendo que algumas pessoas haviam cessado do pecado. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre a árvore, para que deixemos de pecar e vivamos para a retidão. 1 Pedro capítulo 2 verso 24. Ora pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 e 2. Pedro diz que havia pessoas que haviam deixado de pecar. Além disso, ele conta como se tornaram pessoas que haviam cessado do pecado, elas sofreram na carne. Ele também nos dá um vislumbre de como essas pessoas viviam, não mais controladas por desejos corruptos, mas pela vontade de Deus. A possibilidade real de deixar o pecado deve ser de grande interesse para aqueles que amem a Jesus. João capítulo 14 versos 15, 21, 23 e 24. Procurar ser controlado pela vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 e 2. Procurar viver para a retidão. 1 Pedro capítulo 2 verso 24. Procurar estar livre do pecado. Buscar o crescimento espiritual e a fecundidade que vem com ser livre do pecado. Busque a vida eterna. Mateus capítulo 5 versos 29 e 30, capítulo 18 versos 8 e 9, Marcos capítulo 9 versos 44 a 47. Buscar comunhão e união com Deus. João 14 versos 15, 21 e 23. Satanás está interessado em assegurar que as pessoas não parem de pecar. Ele está procurando manter Jesus e nós dos resultados do sacrifício de Jesus, através de um dos maiores enganos da história, fazer com que as pessoas acreditem que é impossível deixar de pecar. Para vencer o engano de Satanás, precisamos de ajuda, a armadura de Deus e seu Espírito da verdade. Deus disponibilizou sua armadura para que possamos estar equipados com o poder de que precisamos para vencer Satanás e seu engano. Seja equipado com a capacidade de força, através de sua união com o Senhor e a plenitude de sua força incomensurável. Coloque toda a armadura de Deus, para que você seja capaz de resistir aos esquemas do diabo. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos sobre as trevas atuais, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, pegue toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia do mal, e ter feito tudo para permanecer firme. Portanto, permaneçam firmes no cinto da verdade, e vistam a couraça da retidão, e calçando-se com o evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, pegue o escudo da fé, com o qual você pode extinguir todos os dardos flamejantes do maligno, e pegue o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo momento no Espírito, com toda oração e súplica. Para esse fim, mantenham-se alertas com toda a perseverança, fazendo súplicas por todos os santos. Efésios capítulo 6 versos 10 a 18. Então, seguindo as instruções de Deus, dadas por meio de Paulo, colocamos a armadura de Deus. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por sua armadura e colocamos sua armadura, verdade, retidão, o evangelho da paz, fé, salvação, e a espada do seu Espírito. Deus também enviou o Espírito da verdade para nos guiar em toda a verdade, para nos guiar na verdade de como para cessar do pecado. Quando o Espírito da verdade vier, ele te guiará a toda a verdade. João capítulo 16 verso 13. Se pedirmos a Deus,
Ele enviará o Espírito da Verdade para nos guiar para toda a verdade. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus que você envie seu Espírito da Verdade para nos guiar em toda a verdade. Pedimos que você envie seu Espírito da Verdade para nos guiar em toda a verdade e nos mostre as coisas que virão. Preencha-nos com o conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e compreensão espiritual para que vivamos uma vida digna de você, totalmente agradável a você e dando frutos em toda boa obra. Pai, nós oramos que você envie o seu Espírito da Verdade para nos guiar especificamente em toda a verdade sobre a cessação do pecado. Guie-nos à verdade, se for possível cessar o pecado, e se for, como fazê-lo. Meu primeiro livro, A Obra que o Espírito Santo faz para nos guiar a toda a verdade, abrange a obra do Espírito da Verdade, como ele nos guia e como o ouvimos. Estabelece o fundamento para seguir a orientação do Espírito, em vez de se inclinar ao nosso próprio entendimento para discernir o que é verdadeiro. Essa fundamento é altamente recomendada para discernir a verdade neste livro. A leitura deste livro sem a fundação proporcionada por a obra que o Espírito Santo faz para nos guiar a toda a verdade aumenta significativamente os riscos de rejeitar a verdade deste livro como erro e aceitar o erro e o engano como verdade. Capítulo 1 – Pecado e Homem. Se quisermos deixar o pecado, seria útil saber como o pecado funciona para que possamos alinhar nossa vida resistindo a ele. Tiago nos ajuda a entender. Cada pessoa é tentada quando é atraída e seduzida por seu próprio desejo. Então o desejo corrupto, quando concebeu, dá origem ao pecado, e o pecado, quando plenamente desenvolvido, traz a morte. Tiago capítulo 1 versos 14 e 15. Cada pessoa é tentada com isca correspondido com os desejos corruptos dessa pessoa. A Bíblia nos dá 2 relatos de tentação que nos ajudam a ver o processo de forma mais clara e mais completa, o caso de Adão e Eva e o caso de Jesus. Adão e Eva foram tentados por Satanás e pecaram. Eles tinham desejos corruptos? Se sim, de onde eles vieram? Eles foram criados com desejos corruptos. Parece improvável que Deus criou Adão e Eva com desejos corruptos. Parece ainda mais improvável que ele tenha feito isso e chamou sua criação de muito bom. Gênesis capítulo 1 verso 31. Se eles não foram criados com desejos corruptos, de onde eles vieram? Antes de tentarmos responder a isso, vamos ver a tentação de Jesus. Jesus foi tentado por Satanás e não pecou. Jesus teve desejos corruptos? Isso nós podemos responder, não. Então Jesus foi tentado, mas não com isca correspondido a desejos corruptos. Agora a Bíblia nos diz que Jesus foi tentado em toda medida como somos, mas sem pecado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4 verso 15. Assim, a tentação de Adão e Eva e a tentação de Jesus eram da mesma maneira, o mesmo poder e processo foi usado na tentativa de levá-los a pecar. A tentação levou Adão e Eva a pecar, mas a tentação não levou Jesus a pecar. Voltando para Tiago nos ajuda a entender. Quando o desejo corrupto concebe dá à luz o pecado. O pecado é produzido pelo desejo corrupto, e o desejo corrupto é o resultado da semente plantada e da concepção no coração da pessoa. A tentação, portanto, funciona de 2 maneiras diferentes. No primeiro sentido, a tentação é a semeadura da semente no coração da pessoa na tentativa de causar o desejo corrupto de conceber. No segundo, a tentação oferece satisfação de um desejo corrupto que foi concebido. Adão e Eva e Jesus foram tentados de acordo com a primeira maneira pela qual a tentação funciona.
Satanás tentou plantar sementes em seus corações e fazer com que aquela semente concebesse o desejo corrupto. Jesus rejeitou a semente e nenhum desejo corrupto foi concebido. Adão e Eva falharam em rejeitar a semente e o desejo corrupto foi concebido neles. Adão e Eva permitiu corrupto desejo de conceber e trouxe à luz o pecado. Corrupto desejos trazer à luz o pecado. Para cessar do pecado, uma pessoa deve superar esses desejos corruptos e impedi-los de conceber novamente. Pedro diz que aqueles que cessaram do pecado fizeram isso. Aquele que sofreu na carne cessou do pecado, a fim de viver pelo resto do tempo na carne, não mais para os desejos humanos corruptos, mas para a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 e 2. Capítulo 2. A carne e o espírito. Quando Adão e Eva falharam em rejeitar a tentação de Satanás, o desejo corrupto foi concebido em seu ser e começou a gerar pecado e morte. A natureza de seu ser foi mudada e eles se tornaram produtores de pecado, pecadores. Esta parte de seu ser foi passada para seus filhos. O desejo corrupto, quando concebeu, dá origem ao pecado, e o pecado, quando plenamente desenvolvido, traz a morte. Tiago capítulo 1 verso 15. Através da desobediência do único indivíduo, Adão, a massa da humanidade foi constituída, feita pecadora. Romanos capítulo 5 versos 19. Então todas as pessoas têm uma parte do seu ser, herdada de seus pais, que produz pecado. Para cessar do pecado, uma pessoa deve lidar com essa parte do seu ser. Que parte do nosso ser produz pecado? Jesus revela a resposta para nós. O coração. Jesus diz que somente o coração pode produzir pecado. O que quer que entre em uma pessoa de fora não pode contaminá-lo, pois não entra em seu coração. Marcos capítulo 7 versos 18 e 19. A única parte do homem que o faz pecar é o seu coração. De dentro fora do coração do homem, vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, iniquidade, engano, sensualidade, inveja, calúnia, orgulho, tolice. Todas estas coisas mas vêm de dentro e contaminam uma pessoa. Marcos capítulo 7 versos 21 a 23. O que sai da boca procede do coração, e isso corrompe uma pessoa. Pois do coração vêm maus pensamentos, assassinatos, adultério, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, difamação. Estes são o que contaminam uma pessoa. Mateus capítulo 15 versos 18 a 20. A boa pessoa que sai do bom tesouro do seu coração produz o bem, e a pessoa má, do seu malvado tesouro, produz o mal. Lucas capítulo 6 verso 45. Quando olhamos para o que a Bíblia diz sobre o nosso coração, vemos que não se trata do órgão corporal que bombeia nosso sangue. Está falando sobre a parte mais interna do nosso ser. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando na divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e discernindo os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4 verso 12. O que sai da boca procede do coração, e isso corrompe uma pessoa. Pois do coração vêm maus pensamentos, assassinatos, adultério, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, difamação. Mateus capítulo 15 versos 18 e 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Mateus capítulo 13 verso 19. Os cuidados do mundo e o engano das riquezas, e os desejos por outras coisas entram, onde a palavra foi semeada, o coração, e sufocam a palavra, e isso se mostra infrutífero. Marcos capítulo 4 verso 19. Com nossos corações acreditamos. Romanos capítulo 10 verso 10. Alguns duvidam em seus corações. Marcos capítulo 11 verso 23.
O que sai da nossa boca não procede do órgão corporal que bombeia nosso sangue. Pensamentos e intenções, fé e dúvida, não vêm do nosso coração físico. Da carne. A palavra traduzida carne, no Antigo Testamento vem da palavra basar. No Novo Testamento, vem principalmente da palavra sar. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra carne é usada com vários significados diferentes. Devemos olhar para o contexto de como é usado para determinar o significado. É usado para significar humanidade, em Joel capítulo 2 verso 28, Atos capítulo 2 verso 17, Isaías capítulo 66 verso 23 e Gênesis capítulo 6 verso 12. É usado para significar todas as coisas vivas, em Gênesis capítulo 6 verso 17. Em Gênesis capítulo 37 verso 27 e Romanos capítulo 11 verso 14, é usado para significar parente. Em Romanos capítulo 4 verso 1 significa genealogia ou linhagem. Significa tecido corporal, em Gênesis capítulo 2 verso 21 e Lucas capítulo 24 verso 39. Em Gênesis capítulo 9 verso 4 e Apocalipse capítulo 19 verso 18 isso significa carne. Uma das maneiras como o Novo Testamento usa o termo carne é comparar a carne com o espírito. Esse uso é um pouco mais complicado do que os outros usos do termo carne. Precisamos ser diligentes sobre como é usado. Não devemos confiar em nosso próprio entendimento para perceber corretamente o que a carne é. Este é um bom momento para pedir a Deus que envie seu Espírito da verdade para nos guiar para a verdade da carne e do Espírito. Pai, em nome de Jesus, peço-lhe que envie o seu Espírito da verdade para me guiar para a verdade da carne e do Espírito. Aqui estão alguns exemplos do Novo Testamento. Os desejos da carne são contra os desejos do Espírito. Gálatas capítulo 5 verso 17. Você estava morto em suas transgressões e pecados, nos quais você costumava viver, quando seguia os caminhos deste mundo, e do governante do reino dos ares, o Espírito que agora está operando naqueles que são desobedientes. Todos nós também vivemos entre eles ao mesmo tempo, gratificando os desejos de nossa carne, e seguindo sua vontade e pensamentos. Efésios capítulo 2 versos 1 a 3. Amados, exorto-os como estrangeiros e exilados, a absterem-se dos desejos da carne, que guerreiam contra a sua alma. 1 Pedro capítulo 2 verso 11. Pensamentos e desejos são atribuídos à carne. Eles são, no entanto, também atribuídos ao coração. A carne também é dita ter obras. As obras da carne são evidentes: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ataques de raiva, rivalidades, dissensões, divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas como essas. Gálatas capítulo 5 versos 19 a 21. Jesus atribui essas coisas ao coração, e diz que apenas o coração produz pecado. O que sai da boca procede do coração, e isso corrompe uma pessoa. Pois do coração vêm maus pensamentos, assassinatos, adultério, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, difamação. Mateus capítulo 15 versos 18 e 19. De dentro fora do coração do homem, vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, iniquidade, engano, sensualidade, inveja, calúnia, orgulho, tolice. Todas estas coisas mas vêm de dentro e contaminam uma pessoa. Marcos capítulo 7 versos 21 a 23. Quando o Novo Testamento usa o termo a carne, em conexão com desejos corruptos, obras corruptas e pecado, e em comparação com o Espírito, está usando isto para se referir à porção do coração do homem, que tomou a semente corrupta de Satanás em seu ser. É o tesouro maligno do coração de uma pessoa má. É a porção do coração com árvores corruptas que dão frutos corruptos. O Espírito.
O grego original do Novo Testamento foi escrito em anchos, todas as letras maiúsculas. Os tradutores usavam o contexto para determinar quando algumas palavras, como espírito, deveriam ser capitalizadas como título ou não. Em muitas das comparações entre a carne e o espírito, a comparação é mais adequada ao espírito do homem do que ao espírito de Deus. Pois os desejos da carne são contra o espírito, e os desejos do espírito são contra a carne, pois estes são opostos um ao outro. Gálatas capítulo 5 verso 17. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Gálatas capítulo 5 verso 22. Alguns dos frutos do Espírito estão associados ao coração. Coloque corações de compaixão, bondade, humildade, gentileza e paciência. Colossenses capítulo 3 verso 12. O Espírito, em contraste com a carne, é a porção do coração de um homem que não aceitou a semente corrupta de Satanás em seu ser. Aceitou a palavra de Deus em seu ser. É o bom tesouro do coração de um homem bom. É a porção do coração com boas árvores produzindo bons frutos. Capítulo 3 – Sofrendo na carne. Conforme descrito nos capítulos anteriores, Satanás tentou Adão e Eva. Eles falharam em rejeitar a tentação e aceitaram desejos corruptos em seu ser, onde começou a produzir pecado. Jesus nos diz que o coração é a parte do nosso ser que produz pecado e que os desejos corruptos são encontrados em nossos corações. A Bíblia usa o termo a carne para se referir à porção de nossos corações que contém desejos corruptos. A carne é corrupta, desejo, árvore corrupta, coração. O Espírito é do Deus vontade, boa árvore, coração. O Espírito é a porção do nosso coração onde nós aceitamos e levamos a semente incorruptível de Deus ao nosso ser. Sabemos que aqueles que sofreram na carne cessaram do pecado. Também sabemos que eles não vivem mais suas vidas controladas por desejos corruptos, mas vivem para fazer a vontade de Deus. Os desejos corruptos do coração do desejo corrupto coração, a carne nos levam a pecar. Como a natureza da vida em uma macieira impele a produzir maçãs, a natureza da vida em desejos corruptos impele-os a produzir pecado em e através de nós. Mas Jesus nos diz como lidar com o pecado e os desejos corruptos que o produzem. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus capítulo 5 versos 29 e 30. Corrupto desejos trazer à luz o pecado. Tiago capítulo 1 verso 15. Jesus nos ordena a remover luz do nosso ser, para que não sejamos lançados no inferno. Como fazemos isso? Como removemos os desejos corruptos, as árvores corruptas dos nossos corações? Jesus nos mostra o caminho novamente. Se você tem fé como um grão de mostarda, você poderia dizer a esta árvore de Sycamore, seja arrancada e plantada no mar, e ela obedeceria a você. Lucas capítulo 17 verso 6. Jesus não está falando sobre paisagismo. Ele está falando sobre o reino de Deus e mudando a natureza do nosso ser. O que acontece se fizermos o que Jesus nos diz para fazer? O que acontece se ordenarmos que os desejos corruptos dentro de nós sejam arrancados pelas raízes e lançados no mar? Eles vão sair. Eles não estarão mais em nós. Nós não vamos mais viver nossas vidas controladas por eles, eles se foram. Eles não estão mais em nós, impelindo-nos a pecar, nós cessamos o pecado removendo do nosso ser aquilo que produz pecado. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas afeições e desejos. Gálatas capítulo 5 verso 24.
Removendo os desejos corruptos. Mas espere, quanto tempo isso vai levar? Quantos desejos corruptos eu tenho? Como vou saber que removi todos eles, que não senti falta de um? Se examinarmos desejos corruptos, vemos que todos eles têm um elemento comum: o que eu quero. Desejos corruptos individuais são como os inúmeros ramos da árvore corrompida. Todos eles compartilham a raiz comum de o que eu quero. Não é necessário cortar cada ramo individual. Todos os galhos serão removidos se colocarmos o machado na raiz da árvore corrompida. O que eu quero ter? O que eu quero fazer? O que eu quero consumir? O que eu quero ser? O que eu quero que os outros pensem que eu sou? Eu quero viver minha vida para agradar a mim mesmo, direcionar e ordenar meus passos para satisfazer meus desejos. Eu quero viver minha vida de acordo com meu próprio entendimento. Eu quero determinar por mim mesmo o que é real, verdadeiro e bom, o que eu quero em que acreditar. Então, se removermos todos os nossos desejos, o que eu quero, tudo o que queremos do nosso ser, vamos remover todos os desejos corruptos, não vamos perder nenhum. Não devemos imaginar que devemos, ou mesmo podemos, abandonar todos os nossos desejos por nossa própria força e capacidade. Precisamos confiar em Deus, amar a Deus e odiar o pecado. Estes, e a vontade e poder para remover todos os nossos desejos, vem do poder da Palavra de Deus trabalhando em nós. Semeando para a Espírito. Não é suficiente para remover os desejos corruptos que nos levam a pecar. Aqueles que cessam do pecado, não são mais controlados pelo pecado, eles removeram a parte corrupta do seu ser, mas também vivem para fazer a vontade de Deus. Isso deve ser adicionado. Devemos acrescentar ao nosso ser aquilo que nos faz evitar o pecado e nos faz querer e fazer a vontade de Deus. Deus está trabalhando em você, dando a você o desejo e o poder de fazer a vontade dele. Filipenses capítulo 2 verso 13. No passado, aceitamos a semente da palavra de Satanás e a tornamos parte de nosso ser. Agora devemos aceitar a semente incorruptível da palavra de Deus e torná-la parte de nosso ser. Nós devemos semear a palavra de Deus em nossos corações. A palavra de Deus deve habitar em nossos corações em abundância para produzir a vontade e poder para fazer a vontade de Deus. Aqui estão algumas coisas importantes que precisamos da palavra de Deus para fazer parte do nosso ser. Medo do Senhor. Provérbios capítulo 8 verso 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Amor é altruísta, o oposto do que eu quero, desejos corruptos. Confiança, devemos confiar em Deus para fornecer o que precisamos. Discernimento, devemos discernir a verdade e o erro, o bem e o mal, a tentação e o pecado. Seu poder divino nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa, através do nosso conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e bondade. Através destes, ele nos deu suas grandes e preciosas promessas, para que através delas, você possa participar da natureza divina, tendo escapado da corrupção no mundo causada por maus desejos. Por isso mesmo, esforce-se para aumentar sua bondade de fé, e para a bondade, conhecimento, e ao conhecimento, autocontrole, e ao autocontrole, perseverança, e perseverança, piedade, e a piedade, afeição mútua, e a afeição mútua, amor. Pois se você possuir essas qualidades em medida crescente, elas impediram que você seja ineficaz e improdutivo em seu conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não os tem é míope e cego, esquecendo-se de que foram purificados de seus pecados passados. Portanto, meus irmãos e irmãs, envidem todos os esforços para confirmar sua vocação e eleição. Porque se fizeres estas coisas, nunca tropeçarás, segundo Pedro capítulo 1 versos 3 a 10. Capítulo 4. Medindo se cessamos do pecado. Como medimos se nós, ou não, cessamos do pecado?
Como medimos se temos ou não temos desejos corruptos que nos farão pecar? Quais evidências nós usamos? A que padrão comparamos essa evidência? Devemos tratar o pecado e aquilo que nos faz pecar da mesma maneira como se tivéssemos tido câncer. Nós nos examinávamos regularmente para qualquer evidência que se parecesse com câncer, ou como algo que poderia causar isso. No entanto, não dependeríamos apenas do nosso próprio exame. Também iríamos a um especialista capaz de discernir provas que não podemos discernir. Da mesma forma, devemos examinar nosso comportamento e nossos desejos de evidência do pecado ou aquilo que nos faria pecar. Devemos ir a Deus para a confirmação das evidências que percebemos. Também devemos nos dirigir a Deus regularmente e pedir que nos revele o que Ele vê quando nos examina. Assim como faríamos um exame físico regular, deveríamos ir a Deus e fazer um exame espiritual regular. Quando pedimos a Deus, devemos ser fiéis para ouvir honestamente. Nós precisamos ouvir a verdade. Não há nenhum lucro para nós para negar o pecado se ele estiver lá. Aquele que esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e renuncia, abandona, cessa permanentemente, encontra misericórdia. Provérbios capítulo 28 verso 13. Pecado. Se quisermos perceber que pecamos e cessar o pecado, precisamos ter uma representação do pecado que seja suficientemente precisa e completa. No 14º capítulo de Romanos, Paulo discute como pessoas diferentes podem ter diferentes entendimentos do que Deus aprova. Nesta discussão, ele nos dá a melhor representação do que é o pecado. Se você tem dúvidas sobre se deve ou não comer alguma coisa, estará pecando se for em frente e fizer. Qualquer coisa que não seja baseada na confiança é um pecado. Romanos capítulo 14 verso 23. Paulo diz que o elemento essencial do pecado é viver de uma maneira que desconsidera o que Deus aprova. Uma pessoa que não está razoavelmente certa de que Deus aprova alguma coisa, comer carne, por exemplo, e faz isso, demonstra uma falta de consideração pelo que Deus aprova. Essa pessoa é obstinada, vivendo para satisfazer seus próprios desejos, e não vivendo para fazer o que Deus aprova. Duas pessoas poderiam fazer exatamente a mesma coisa, uma em submissão ao que Deus aprova e a outra não em submissão. Para o um em submissão não é pecado. Para o que não está em submissão é pecado. Uma pessoa poderia fazer algo que Deus aprova, digamos, escolher cabeças de grão e comê-los no sábado. Mateus capítulo 12 versos 1 e 2. Mas se eles o fizerem, não em submissão ao que Deus aprova é pecado. Tudo o que é feito sem considerar a aprovação de Deus é pecado, é voluntarioso, e não é submetido a Deus. O pecado depende do estado de nossa submissão a Deus. Se não estamos submetidos a Deus, estamos pecando. Deus nos ajuda a medir se somos submetidos a Ele, ou não. Ele nos diz o que Ele não aprova. Se estamos fazendo alguma dessas coisas, não estamos submetidos a Deus. Essas coisas são coisas que Ele nos ordenou a não fazer. Coisas que Ele amaldiçoou. Coisas que Ele odeia. Coisas que são uma abominação para Ele. Coisas que Ele resiste. Coisas em que Jesus pronunciou desgraças. Coisas que Jesus disse a seus discípulos para evitar. Coisas que Jesus disse eram mal. Ele também nos diz as coisas que Ele aprova. Se nos submetermos a Deus, estaremos fazendo as coisas que Ele nos ordenou e pelo menos algumas das outras coisas. Coisas que Ele nos mandou fazer. Coisas que Ele abençoou. Coisas que Ele ama. Coisas que Ele está satisfeito com. Coisas que Ele diz que devemos fazer para ter a vida eterna. As palavras que Deus falou no passado nos ajudam a medir nosso estado de submissão, e precisamos nos submeter a essas palavras.
Também precisamos nos submeter às palavras que Ele nos fala hoje pelo seu Espírito que Ele enviou para nos guiar. Deixar de se submeter ao que o Espírito nos diz para fazer, ou nos diz para não fazer, é tão pecado quanto não se submeter à palavra escrita de Deus. Hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça seus corações como na rebelião. Hebreus capítulo 3 verso 14. Tentação. Existem coisas que nos parecem pecado, mas não são. Satanás tenta usá-los para nos convencer de que pecamos e nos fazer desistir de resistir ao pecado e tentar superá-lo. Esses falsos pecados geralmente envolvem pensamentos que parecem pecado. Desejos adúlteros no coração de uma pessoa produziram pensamentos de adultério. Nós ouvimos esses pensamentos. Quando Satanás tenta uma pessoa a aceitar o desejo adúltero em seu coração, eles também ouvirão a tentação em seus pensamentos. Essa tentação não é pecado. Devemos fazer o que Jesus fez quando foi tentado e resistir à tentação, rejeitar o pensamento e não aceitar o desejo. Nota: devemos estar atentos ao conteúdo de nossos sonhos e aos pensamentos que ouvimos quando estamos acordados. Jesus diz que Satanás semeia a sua semente enquanto dormimos. Mateus capítulo 13 verso 25. Os sonhos podem revelar conteúdo corrupto do nosso coração, ou podem conter a tentação de aceitar um desejo corrupto. A tentação ao pecado funciona exatamente como a tentação de duvidar. Podemos ter pensamentos duvidosos vindo de nossos corações, eles impediram nossas orações. Também podemos ouvir a tentação de duvidar em nossos pensamentos. Devemos lançar o pensamento tentador e rejeitá-lo da mesma forma que rejeitamos a tentação de pecar. A tentação ao pecado funciona exatamente como a tentação de duvidar. Podemos ter pensamentos duvidosos vindo de nossos corações, eles impediram nossas orações. Também podemos ouvir a tentação de duvidar de nossos pensamentos. Devemos lançar o pensamento tentador e rejeitá-lo da mesma forma que rejeitamos a tentação de pecar. Desejos corrompidos. Além de medir nosso estado de submissão e tentação, precisamos discernir se temos algum desejo corrupto. Devemos estar vigilantes sobre guardar o que desejamos e aceitar apenas os desejos que Deus aprova. Qualquer desejo pode ser, ou tornar-se um desejo corrupto, se não submetermos a satisfação desse desejo a Deus. Devemos nos submeter aos meios e ao tempo de Deus para satisfazer nossos desejos, ou nos contentar com o que Deus nos fornece, mesmo que Ele não faça nada para satisfazer um desejo. Se um desejo se torna tão intenso que muda nosso estado de submissão, ele se tornou um desejo corrupto e nos levará a pecar. Cessou do pecado. Embora seja útil examinar a nós mesmos para obter evidências de que podemos ter pecado, não devemos confiar somente em nosso autoexame. Se o fizermos, aumentamos nosso risco de pensar que deixamos de pecar quando realmente não cessamos. A coisa mais confiável a fazer é pedir a Deus que nos revele os resultados de seu exame de nós. Em The Elijah Task, John Sandford escreveu que ele pediu a Deus para revelar seus pecados para que ele pudesse confessá-los. Deus lhe deu uma lista de escrituras, cada uma descrevendo um pecado em particular. Este é um bom exemplo do exame espiritual que todos devemos procurar. Temos que ouvir Deus honestamente para receber seu testemunho de nós, mas como crentes, devemos querer saber para que possamos ser purificados e remover o desejo corrupto que causa o pecado de nosso ser. Jesus nos disse para remover aquilo que nos faz pecar de nosso ser. Não há melhor maneira de medir nossa necessidade de remover alguma coisa e o que remover do que pedindo a Deus que nos revele. Devemos pedir a Deus que nos revele qualquer pecado não arrependido ou qualquer coisa em nós que nos leve a pecar. Se Ele revela o pecado, devemos pedir-lhe que nos perdoe e nos purifique. Se Ele revela algo que nos faria pecar,
devemos removê-lo e semear a palavra de Deus em nossos corações para crescer forte na direção oposta. Precisamos perguntar, lidar com qualquer coisa que Deus reve e em seguida perguntar se há mais. Precisamos continuar perguntando até que Deus diga que não há mais. Jesus deu a sua vida por nós, derramou seu sangue por nós, para que pudéssemos viver uma vida sem consciência do pecado, sem estarmos conscientes de alguma vez ter pecado. Hebreus capítulo 10 versos 1 a 4. Precisamos receber a purificação da nossa consciência pela fé, mas devemos permanecer vigilantes e procurar estar bem conscientes de qualquer pecado ativo e não arrependido. Precisamos buscar a Deus regularmente para detectar qualquer pecado se ele ocorrer, e ter certeza de que não há nenhum quando ele diz que não há nenhum. Precisamos honrar o sacrifício de Jesus e viver sem consciência do pecado, mas sempre confirmando que não há nenhum. Isto é muito parecido com uma pessoa que teve câncer que procura se livrar da dolorosa lembrança de tê-la, mas precisa confirmar regularmente que não há nenhum. Capítulo 5 – A vida cessada do pecado. Que é a vida cessada do pecado? É um estado de perfeição mística onde nenhum crescimento adicional é possível, como alguns imaginam. Como se encaixa com a vida de um crente? Em que ponto do crescimento espiritual de um crente a cessação do pecado ocorre? Crescimento espiritual de um crente. A Bíblia nos diz várias coisas sobre o crescimento espiritual de um crente. Quando vemos como essas coisas se encaixam, podemos ver como uma vida que cessou o pecado se encaixa com elas. O esboço a seguir nos dá uma visão geral do crescimento espiritual e uma estrutura para organizar a discussão de alguns detalhes. Nascimento. Audição, condição atual e destino atual, pecado e julgamento. Caminho de fuga da condição atual e destino, retidão. Medo do Senhor. Entrando no novo pacto. Reconhecendo, condição e destino. Jesus é Senhor. Prometendo. Consciência limpa. Batismo. Arrependei-vos, removendo coisas que fazem com que alguém peca. Adicionando, semeando, aquilo que faz com que alguém não peca. Receba o Espírito Santo. Crescimento. Semeadura. Exercício. Maturidade. Nascimento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10 verso 17. A vida de um crente necessariamente começa com a audição. Nós devemos ouvir a verdade. Nossa condição atual. Aceitamos desejos corruptos como parte de nosso ser, e eles estão trabalhando em nós, para tornar nosso caminho um caminho de morte. Nosso destino atual. Por causa dos desejos corruptos em nosso coração, viveremos uma vida temporal de perda, morte e destruição, seguida por uma vida eterna no fogo eterno, separada de Deus. Essa é a má notícia. Também devemos ouvir as boas novas. Nós devemos ouvir que Deus, através da morte e ressurreição do seu Filho, Jesus, criou um caminho para nós escaparmos da nossa condição atual e do nosso destino atual. Deus nos oferece acesso a esse meio de fuga ao entrar em um pacto com Ele. Ouvindo e acreditando que essas coisas são verdadeiras, devemos então entrar no pacto que Deus nos ofereceu. Medo do Senhor. Podemos ouvir a verdade de nossa condição atual, nosso destino atual e o caminho de fuga por meio da aliança de Deus de outras pessoas ou de Deus. Quando os ouvimos de outras pessoas, ouvimos uma representação da realidade. Quando os ouvimos de Deus, ouvimos a realidade diretamente. É muito mais poderoso. Ouvir de Deus que nossa condição atual resultará em perda, morte, destruição e fogo eterno é o temor do Senhor. O medo do Senhor é necessário se quisermos entrar no novo pacto com Deus, com nossos corações, e não apenas com nossos lábios.
Ouvir a verdade da nossa atual condição de outras pessoas é verdade, mas é por preceito dos homens. É necessariamente limitado pela deles percepção, compreensão e articulação da verdade. Ouvir a verdade de Deus é o verdadeiro temor do Senhor, articulado por Deus, para se ajustar à nossa percepção e compreensão. Esse povo se aproxima com a boca e me honra com os lábios, enquanto o coração está longe de mim, e o temor de mim é ensinado pelo preceito dos homens. Isaías capítulo 29, verso 13. Precisamos entrar no novo pacto de Deus com todo o nosso coração. O medo do Senhor nos ajuda a fazer isso. É algo que Deus usou para ajudar Israel quando eles entraram na primeira aliança. Não tenha medo, porque Deus veio para testá-lo e para que o temor a Ele permaneça com você, para que você não peca. Êxodo capítulo 20, verso 20. Entrando no pacto. Reconhecendo. Para entrar no novo pacto com Deus, devemos satisfazer os termos e condições que Ele estabelece para isso. A primeira dessas condições é reconhecer a verdade revelada a nós por Deus. Reconhecer é feito confessando. No caso da nova aliança, começamos reconhecendo, confessando. Nossa condição atual: nós aceitamos desejos corruptos como parte de nosso ser, e eles estão trabalhando em nós, para tornar nosso caminho um caminho de morte. Nosso destino atual: por causa dos desejos corruptos em nosso coração, viveremos uma vida temporal de perda, morte e destruição, seguida por uma vida eterna no fogo eterno, separada de Deus. Que Deus forneceu um caminho para escapar de nossa condição atual e destino através de sua nova aliança. Deus fez sua nova aliança conosco através de seu Filho, Jesus. Deus fez Jesus Senhor, Ele deu a Ele toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o mediador da nova aliança. Para entrar no novo pacto com Deus, devemos reconhecer, confessar que Jesus é o Senhor. Quando Deus fez de Jesus o Senhor, Ele fez tudo no céu e na terra obrigado a obedecê-lo. Reconhecer, confessar Jesus é o Senhor necessariamente inclui reconhecer, confessar nossa obrigação de obedecê-lo em tudo o que Ele nos diz para fazer. Entrar no novo pacto continua com o nosso reconhecimento, confissão de nossa obrigação de obedecer a Jesus em tudo o que Ele nos diz para fazer. Este é essencialmente o mesmo compromisso que Israel teve de fazer para entrar no antigo pacto com Deus. Moisés pegou o livro do convênio e leu-o na audiência do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou nós faremos, e seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue, e lançou-o sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez com você, de acordo com todas estas palavras. Êxodo capítulo 24 versos 7 e 8. Prometendo. Se entendêssemos as raízes judaicas do batismo, entenderíamos que ele contém uma promessa semelhante, porém mais forte. O batismo envolve uma promessa de deixar completamente a nossa antiga vida, nossa antiga condição, e passar para uma nova vida. Uma noiva e um noivo seriam batizados como parte de um sinal de sua promessa, terminando suas antigas vidas e iniciando um novo juntos. Como parte da entrada na nova aliança, o batismo é um sinal de nossa promessa de deixar nossa condição anterior com desejos corruptos trazendo o pecado e a morte e mudar para uma nova condição com a vida Zoe na palavra de Deus trabalhando em nós para nos impelir a fazer a vontade de Deus. É um sinal do nosso compromisso de cessar do pecado, uma promessa de viver diante de Deus com uma consciência limpa. Deus esperou pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Nele apenas poucas pessoas, 8 ao todo, foram salvas através da água, e essa água simboliza o batismo que agora salva você também. Não há remoção de sujeira do corpo, mas o penhor de uma consciência limpa para com Deus. 1 Pedro capítulo 3 versos 20 e 21. É claro que não podemos esperar manter esse compromisso em nossa condição de desejo corrupto.
Deus sabe disso e uma das principais provisões que Ele nos dá na nova aliança é o poder de remover os desejos corruptos que aceitamos, poder de rejeitar novos desejos corruptos e poder de querer e fazer Sua vontade. Assim, o nosso compromisso é o compromisso de usar o poder que Deus nos dá para remover do nosso ser aquilo que nos faz pecar e semear a Sua palavra nos nossos corações, de modo a produzir a vida e a natureza de Deus em nós. Este é o processo de arrependimento e é uma parte necessária para entrar no novo pacto. Neste ponto de crescimento espiritual, um crente removeu os desejos corruptos que os levam a pecar. Eles não vivem mais de acordo com desejos corruptos, e eles vivem de acordo com seu compromisso de fazer a vontade de Deus. Isto é o que Pedro descreve como a nova vida daqueles que cessaram do pecado. É onde o cessar do pecado se encaixa no crescimento espiritual e na vida de um crente. João, escrevendo em 1 João, nos dá uma maneira confiável de medir quando o processo do nascimento espiritual é completado. Ele concorda que até o final do processo de nascimento um crente deixou de pecar. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Parafrasear: todo aquele que nasceu de Deus cessar de pecar, porque a palavra de Deus permanece nele, e faz com que ele evite o pecado. A pessoa que não cessar o pecado não completou o processo de nascimento. O processo de nascimento está agora concluído, mas muito mais crescimento está à frente. Crescimento. Nascimento é seguido por crescimento e precisamos de muito crescimento espiritual. Tiago capítulo 1 versos 3 a 5 e 2 Pedro capítulo 1 versos 5 a 7 lista algumas áreas de crescimento espiritual. Fé, bondade, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, paciência, sabedoria, piedade, afeto fraterno, amor. Paulo lista retidão, piedade, fidelidade, amor, firmeza e mansidão. 1 Timóteo capítulo 6 verso 11. Algumas delas são listadas como fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23, amor, alegria, paz, perseverança, benignidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Central para o crescimento espiritual e caminhar na nova aliança é o crescimento da audição. Se formos manter nosso compromisso de fazer o que Deus disser, precisamos ouvi-lo dizendo isso. Quando crescemos ouvindo, crescemos na fé, percebendo, medindo e discernindo. Discernir é muito importante no crescimento espiritual. Precisamos crescer discernindo a verdade e o erro, o espírito da verdade e o espírito do erro, o que é bom e o que é mal, o que é e o que não é a vontade de Deus, o que a palavra de Deus diz e o que a palavra não diz. O crescimento espiritual brota da audição, e da audição nasce da palavra. Assim todo o crescimento espiritual brota da palavra. Esta é uma parte fundamental do novo pacto. Este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei neles e escreverei no seu coração. Jeremias capítulo 31 verso 33. Deus escreve sua palavra em nossos corações, quando nós a semeamos em nossos corações. Através de sua palavra ele nos dá crescimento espiritual e vida eterna, uma semente de cada vez. Crescemos nosso crescimento espiritual semeando as sementes da palavra em nossos corações e protegendo-os de serem levados ou sufocados. Deixe de lado toda a imundície e maldade desenfreada e receba com mansidão a palavra implantada, que é capaz de salvar suas almas. Tiago capítulo 1 verso 21. Portanto, livrem-se de todo tipo de maldade e decepção, hipocrisia, inveja e todo tipo de difamação.
Como recém-nascidos, sede o leite puro da palavra para que por meio dela você cresça em sua salvação. 1 Pedro capítulo 2 versos 1 e 2. Maturidade. O crescimento é concluído em maturidade. A maturidade espiritual é o resultado esperado do crescimento espiritual de um crente. Uma das principais características de alguém que é espiritualmente maduro é o discernimento. A pessoa que é espiritualmente madura percebe e discerne espiritualmente, além de fisicamente. Eles não confiam em seu próprio entendimento, mas buscam a Deus para guiá-los à verdade. Como resultado, eles discernem as coisas espirituais, a verdade e o erro, o bem e o mal, e o que a palavra diz e o que ela não diz. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura para ele, e ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2 verso 14. Mas a comida sólida é para o maduro, para aqueles que têm seus poderes de discernimento treinados pela prática constante para discernir o bem do mal. Hebraico capítulo 5 verso 14. Em 1 Coríntios capítulo 3 verso 1, Paulo escreve que os imaturos não são capazes de discernir as coisas espirituais, e em Efésios capítulo 4 verso 14, ele escreve que eles são jogados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Eles ainda não cresceram a ponto de serem capazes de discernir a verdade e o erro, o que a palavra diz e o que ela não diz. Outra característica fundamental de uma pessoa espiritualmente madura é o autocontrole. Especificamente, eles controlam o que ele diz. Se alguém não tropeça no que ele diz, ele é um homem maduro que também é capaz de controlar todo o seu corpo. Tiago capítulo 3 verso 2. O homem não pode controlar sua língua pelo seu próprio poder ou habilidade, mas pela abundância de seu coração, a boca fala. A pessoa espiritualmente madura removeu de seu coração aquilo que os faz falar de maneira inadequada e encheu seu coração com a palavra de Deus. A palavra em abundância em seu coração produz o fruto do autocontrole. O homem não pode controlar sua língua pelo seu próprio poder ou habilidade, mas pela abundância de seu coração, a boca fala. A pessoa espiritualmente madura removeu de seu coração aquilo que os faz falar de maneira inadequada e encheu seu coração com a palavra de Deus. A palavra em abundância em seu coração produz o fruto do autocontrole. A maneira pela qual a pessoa espiritualmente madura discerne e controla seu ser destaca outra característica das pessoas espiritualmente maduras: elas são espiritualmente conscientes. A pessoa espiritualmente madura não luta contra carne e sangue usando processos de carne e sangue. Eles superam os obstáculos usando o poder espiritual e os processos espirituais. No Sermão do Monte, Jesus nos disse que devemos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, e ele disse que isso era parte de sermos maduros, assim como nosso Pai Celestial está maduro. Mateus capítulo 5 versos 43 a 48. Isto está usando poder espiritual e processos para lutar contra os principados e poderes que estão manipulando nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Os imaturos não discernem isso e lutam usando processos de carne e sangue contra os inimigos e perseguidores da carne e do sangue. Um crente deve cessar o pecado antes que possa se tornar espiritualmente maduro. Uma pessoa que não cessar o pecado não tem o autocontrole de uma pessoa espiritualmente madura. Uma pessoa também deve cessar o pecado antes que possa discernir da maneira característica do espiritualmente maduro. Jesus diz que devemos remover o tora de nossos próprios olhos antes que possamos perceber claramente. Mateus capítulo 7 verso 5. Os desejos corruptos que nos levam a pecar corrompem nossa percepção e discernimento. Nós devemos remover luz de nosso ser para que, através da palavra produzindo em nossos corações, possamos discernir claramente.
Incapaz de pecar. Uma questão sobre uma vida que deixou o pecado é se uma pessoa pode chegar a um estado em que é incapaz de pecar. A resposta é não. Nosso estado de ser é dinâmico e depende da natureza da semente semeada em nossos corações. Uma boa semente amadurecendo em uma boa árvore não pode produzir frutos corruptos. A semente da palavra de Deus não pode produzir frutos corruptos. Além disso, é incorruptível. Deus também nos dá sua armadura e a assistência de seu Espírito da verdade e seus espíritos ministradores. Nós não podemos pecar quando estamos no estado de ser onde nós removemos os desejos corruptos que nos fazem pecar de nosso coração. Encheu nossos corações com a palavra de Deus. Colocarem a armadura de Deus para resistir à tentação de aceitar desejos corruptos. Pedir a Deus para enviar o Espírito da verdade para nos guiar e nos ajudar a discernir. Pedir a Deus que envie seus espíritos ministradores para nos fortalecer contra aceitar desejos corruptos. São gratos. Tal estado durará enquanto continuarmos fazendo as coisas que precisamos fazer para mantê-lo. Se falharmos o suficiente em fazer essas coisas, então não só seremos capazes de pecar, pecaremos. Capítulo 6 – Pecado, Morte e Vida Eterna. Anteriormente, olhamos para a ordem de Jesus para remover de nosso ser todas as coisas que nos fazem pecar. Naquela época, não olhamos para as consequências que ele declarou que resultariam da nossa obediência ou desobediência ao seu comando. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta-a e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus capítulo 5 versos 29 e 30. Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer pecar, corta-o, lança-o de ti, melhor te é entrar na vida aleijado, ou coxo, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer pecar, arranca-o, e lança-o de ti, melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no inferno de fogo. Mateus capítulo 18 versos 8 e 9. E se a tua mão te fizer pecar, corta-a, melhor é entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ou se o teu pé te fizer pecar, corta-o, melhor é entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora, melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no inferno. Marcos capítulo 9 versos 43 a 47. É realmente importante ouvirmos claramente o que Jesus está dizendo aqui. A pessoa com desejos corruptos fazendo-os pecar não entrou na vida, eles estão espiritualmente mortos. Nós não podemos entrar na vida Zoe, vida eterna, com desejos corruptos nos levando a pecar. Se não removermos os desejos corruptos que nos levam a pecar, permaneceremos na morte e sofreremos fogo eterno no inferno. Precisamos remover todos os desejos corruptos que nos levam a pecar para entrar na vida eterna. Capítulo 7 – É possível cessar do pecado? Deve ficar claro que Satanás tentará impedir que as pessoas cessar de pecar. O melhor lugar para ele tentar impedir alguém de cessar de pecar é levá-lo a acreditar que não é possível. Uma vez que a pessoa tenha sido persuadida de que não é possível, ela não tentará cessar o pecado e se opor àqueles que dizem ser possível. Devemos ser especialmente cautelosos antes de aceitarmos qualquer crença de que algo não é possível, especialmente algo que Deus nos ordenou a fazer. Deus diz que todas as coisas são possíveis e nada é impossível. Mateus capítulo 17 verso 20 e Marcos capítulo 9 verso 23.
Se você tem fé tão pequena quanto um grão de mostarda, pode dizer a esta montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Nada será impossível para você. Todas as coisas são possíveis para quem acredita. Não podemos cessar do pecado pelo nosso próprio poder e compreensão. Isso não significa, porém, que não haja um poder e um processo à nossa disposição que nos faça parar de pecar. Não só possível, mas fácil. Eu orei e recebi o temor do Senhor. Veja meu testemunho da resposta de Deus para minha oração por medo do Senhor. Aprendi então a vestir a armadura de Deus e a discernir o espírito da verdade e o espírito do erro. Certa noite, enquanto pensava na armadura de Deus e discernente o espírito da verdade, percebi que eram ordens para obedecer, vestir a armadura e discernir os espíritos. Eu os tinha lido repetidamente, mas quando finalmente os obedece, eles produziram uma grande mudança em minha vida. Eu me perguntei quantos outros comandos eu estava negligenciando. Resolvi ler procurando comandos para obedecer. Comecei a ler no livro de João, capítulo 8. Quando cheguei a João capítulo 8, verso 11, reconheci isso como um mandamento. Vá e não peques mais. João capítulo 8, verso 11. Sim, Jesus havia dito essa ordem a uma mulher há quase 2000 anos, mas parecia claro que o Espírito estava falando comigo. Quando perguntei se era assim, ele respondeu: sim. Eu não sei se é possível ir e não mais pecar. Eu tentei antes e falhei. Espírito, você falhou porque tentou usar seu próprio poder e compreensão. Se você procurar meu poder e como usá-lo, descobrirá que não é apenas possível não mais pecar, mas é fácil. Fácil. Isso é verdade? Espírito, é difícil ou fácil para uma macieira não produzir peras? É fácil. Abordando objeções baseadas nas Escrituras. Aqueles que acreditam que não é possível cessar o pecado baseiam sua crença em alguns versos das Escrituras. 1 João capítulo 1 versos 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1 versos 8 a 10. João estava confrontando um grupo de gnósticos. Os gnósticos estavam na fase de reconhecimento do crescimento espiritual. Eles, no entanto, recusaram-se a reconhecer que haviam aceitado o pecado corrupto, produzindo desejos em seus corações. Eles se recusaram a reconhecer sua necessidade de um Salvador do pecado. Eles se recusaram a reconhecer que Jesus veio em carne e que Ele é o Senhor. João não está dizendo que não podemos cessar do pecar. Tiago capítulo 3 verso 2. Alguns L é acento circunflexo é M. Tiago capítulo 3 verso 2 para dizer que Tiago disse que todos pecamos, e que isso prova que não é possível cessar de pecar. Pois todos nós tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeçar no que ele diz, ele é um homem, espiritualmente, maduro, capaz também de refrear todo o seu corpo. Tiago capítulo 3 verso 2. Existem dois problemas em entender o que o Tiago está dizendo. O primeiro é o uso da palavra todos, é literal, ou seja, cada indivíduo ou figurativo. Todos é frequentemente usado figurativamente no pensamento hebraico para a maioria, ou a parte essencial, ou mesmo um componente significativo, ou altamente visível, possivelmente muito menor que a maioria. Às vezes, esse uso figurativo é seguido por uma lista de exceções. Este é o caso em Tiago capítulo 3 verso 2. Tiago imediatamente segue a afirmação de que todos tropeçam de muitas maneiras, com a exceção de que, se alguém não tropeça no que diz.
O segundo problema é como entendemos a palavra pitaio traduzido como tropeço. O uso de Tiago aqui é claramente figurativo, em vez do tropeço literal. Figurativamente, esse tropeço poderia ser qualquer coisa desde um simples erro como um erro factual, um pecado ou a completa queda da salvação. O que sabemos é que pelo menos um número altamente visível de pessoas tropeça, e que aqueles que são espiritualmente maduros não tropeçam no que dizem. O contexto em que Tiago usa tropeçar é importante. No verso anterior, Tiago diz: Muitos de vocês não devem se tornar mestres, meus irmãos, pois sabem que nós que ensinamos serão julgados com maior rigor. Tiago capítulo 3 verso 1. Isso é útil. Em Timóteo, Paulo escreve sobre um problema com pessoas espiritualmente imaturas que procuram se tornar mestres. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé, mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram, e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem nem o que com tanta confiança afirmam. 1 Timóteo capítulo 1 versos 3 a 7. Certamente, uma parte altamente visível da igreja primitiva tropeçou em discussão vã. Os judaizantes ensinavam aos gálatas que eles deveriam ser circuncidados. Os gnósticos alegaram não ter pecado. Outros ensinavam sobre comer carne e observar dias santos. Professores ensinando sem entender o que estavam dizendo ou as coisas sobre as quais estavam fazendo afirmações confiantes. Tropeçando e fazendo com que os outros tropeçam. Muitos professores e falta de verdade. Muitos professores ensinavam quando precisavam de alguém para ensinar-lhes os princípios básicos, e sem experiência em aplicar a palavra sobre retidão. O tropeço doutrinário, tropeçando em aplicar a palavra sobre retidão, se encaixa melhor no contexto de Tiago aviso os outros que eles não deveriam se tornar professores e se encaixar nos problemas conhecidos da época. Também se ajusta melhor à natureza da pessoa espiritualmente madura, que tem seus sentidos exercitados para reconhecer o bem e o mal, e não são mais movidos para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Atribuir o significado do pecado ao uso figurativo do tropeço em Tiago capítulo 3, verso 2, não é justificado pelo contexto, e especialmente, não quando isso resulta em um significado contrário às Escrituras que diz que Jesus, por sua morte e ressurreição, nos libertou de fato do pecado. Tal significado também é contrário a 1 João capítulo 2 verso 10. Aquele que ama seu irmão, na luz que ele permanece, e uma causa para tropeçar nele não existe. 1 João capítulo 2 verso 10. 1 João capítulo 2 verso 10 usa a palavra escandalon, e é mais corretamente entendido como uma causa para o erro, ou uma causa para o pecado. Neste caso, João está dizendo que aqueles que amam não têm nada neles que os faça tropeçar, pecar. Tiago capítulo 3 verso 8. Tiago capítulo 3 verso 8 é compreendido por alguns para dizer que somos incapazes de evitar pecar naquilo que dizemos. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal inquieto, cheio de veneno mortal. Com a língua louvamos a nosso Senhor e Pai, e com isso amaldiçoamos homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca vem louvor e maldical. Meus irmãos, isto não deveria acontecer. Tanto a água doce como a água salgada podem fluir da mesma fonte. Meus irmãos, pode uma figueira ter azeitonas, ou uma videira ter figos? Nem uma mola de sal pode produzir água fresca. Tiago capítulo 3 versos 8 a 12. Tiago diz que nenhum homem pode domar a língua e que da mesma língua vem louvor e maldical. Ele diz que isso não deveria ser.
Ele também diz que, se não domarmos nossa língua, nos enganaremos e nossa religião será inútil. Tiago capítulo 1 verso 26. Usando o poder do homem, é impossível domesticar a língua, mas usando o poder de Deus através da fé todas as coisas são possíveis e nada é impossível, incluindo domar a língua. Se buscarmos a Deus para nos ensinar por que somos incapazes de usar nosso poder e habilidade para domar a língua e como superar, então encontramos o poder e os meios que Ele colocou à disposição para domar a língua. Porque nenhuma árvore boa produz fruto mau, nenhuma árvore má produz frutos bons, pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Pois os figos não são colhidos de arbustos espinhosos, nem as uvas são colhidas de um arbusto de espinheiro. A boa pessoa que sai do bom tesouro do seu coração produz o bem, e a má do seu mau tesouro produz o mal, pois da abundância do seu coração fala a boca. Lucas capítulo 6 versos 43 a 45. A língua falará de acordo com o conteúdo da abundância do coração. Nós não domamos a língua tentando exercer nossa vontade sobre a língua, mas usando o poder de Deus para encher nosso coração com a abundância da palavra de Deus, arrancar e expulsar o conteúdo que está nos fazendo produzir frutos corruptos. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus capítulo 12 verso 33. Tiago está descrevendo uma condição de mente dupla ou coração duplo, da mesma boca vem louvor e mal de cal, bênção e mal de cal, água doce e sal. Este é o resultado de algumas frutas, sendo produzidas por uma boa árvore no coração, e algumas frutas, sendo produzidas por uma árvore corrompida no coração. Quando ordenamos que a árvore corrupta seja arrancada pelas raízes, e lançada no mar, e encha nossos corações com a semente incorruptível da palavra de Deus, então falaremos da abundância da palavra de Deus em nosso coração. Uma única árvore, uma única fruta, um único tipo de fala da nossa língua. 1 Timóteo capítulo 1 verso 15. Então, aqui está uma declaração em que você pode confiar, que merece ser aceito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou Protos. 1 Timóteo capítulo 1 verso 15. Entender corretamente o que Paulo escreveu requer que entendamos corretamente como ele viu Jesus salvando os pecadores. Paulo ensinou que através de Jesus, os pecadores eram libertos do pecado e tornados reto. Eles foram feitos novas criaturas com uma nova vida. Quando Paulo diz que ele é Protos, ele está dizendo que ele é Protos daqueles que Jesus salvou, não Protos de pecadores. Isso fica ainda mais claro quando entendemos o que ele quis dizer com a palavra Protos. Protos significa primeiro ou mais importante. Acima de tudo significa mais visível ou mais conspícua. A salvação de Paulo, sendo ele criado uma nova criatura com uma nova vida, foi, e em muitos aspectos ainda é, a conversão mais conspícua. Esse entendimento é confirmado no seguinte verso. Mas é precisamente por isso que recebi misericórdia, de modo que em mim, Protos, o mais conspícua, Cristo Jesus pôde demonstrar quão paciente ele é, como um exemplo para aqueles que mais tarde viriam a confiar nele, e assim ter a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1 verso 16. Paulo era, e ainda é, um exemplo conspícuo de uma pessoa salva pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu para sua antiga vida, e viveu uma nova vida para Cristo como uma nova criatura. Na Judéia, as assembleias nem sabiam como eu era, somente tinham ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia agora prega a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas capítulo 1 verso 23. Filipenses capítulo 3 versos 8 e 10 a 12. Tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos,
conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito. O texto grego traduzido como perfeito não fala sobre ser perfeito na maneira como pensamos em ser perfeitos hoje. Paulo usa uma palavra grega traduzida como perfeita no verso 12 para descrever o que ele ainda não havia atingido teteleiomai, e um diferente traduzido como perfeito no verso 15 teleoi. Pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento. Filipenses capítulo 3 verso 15. No verso 15, Paulo está se dirigindo a um grupo que ele diz ter alcançado teleoi. Inglês nos falha aqui, traduzindo as duas palavras como perfeitas. Teleioi descreve espiritualmente maduro, de plena idade. É a mesma palavra usada em Hebreus capítulo 5 verso 14 e traduzida como espiritualmente madura de plena idade. Em Filipenses, Paulo está se dirigindo àqueles que atingiram a maturidade espiritual. Eles não eram mais bebês, precisando de leite. Teteleiomai é usado para descrever a consumação. Paulo está dizendo que ele ainda não atingiu a consumação, o estágio final do ser. Romanos capítulo 3 verso 10. Como está escrito, não há um reto nem sequer um. Romanos capítulo 3 verso 10. Paulo certamente diz isso, mas temos que olhar no contexto para entender corretamente o que ele está se referindo quando diz isso. Na carta aos Romanos, Paulo descreve o que Deus o chamou a fazer, promover a obediência baseada na confiança a Deus. Ele afirma isso em Romanos capítulo 1 verso 5. No final de Romanos, ele afirma novamente que seu esforço na carta é promover a obediência baseada na confiança e que a boa nova do que Deus fez através de Jesus foi comunicada a eles para fazer isso. Esta boa nova do que Deus fez através de Jesus é o foco do que Paulo escreve. Ele explica por que em capítulo 1 versos 16 e 17. A boa nova é o poderoso meio de Deus de trazer a salvação, livre do pecado, a todos que continuam confiando, especialmente ao judeu, mas igualmente aos gentios. Pois nas boas novas é revelado como Deus torna as pessoas justas, torna as pessoas novas criaturas criadas em verdadeira retidão, à sua vista, de acordo com a medida de Deus da pessoa contra o estandarte da verdadeira retidão, e do começo ao fim, é através da confiança, obediência baseada na confiança. Romanos capítulo 1 versos 16 e 17. De capítulo 1 versos 16 e 17 Paulo argumenta porque a boa nova é o meio de Deus de libertar as pessoas do pecado e torná-las justas. Para fazer o seu caso, Paulo apresenta o seguinte: todas as pessoas estão em cativeiro ao pecado. Todas as pessoas são iníquo. A lei não é o meio de Deus para libertar as pessoas do pecado ou torná-las reto. A retidão vem da obediência confiante, e não da regra legalista. De capítulo 1 verso 18 a capítulo 3 verso 20 ele declara que todas as pessoas, tanto judeus como gentios, são controlados pelo pecado e são iníquos e necessitam de meios para serem libertos do pecado e feitos reto. No processo de fazer este caso, ele faz uma alusão ao Salmo 14 versos 1 a 3 e 53 versos 1 a 3, e é aqui que ele escreve que não há um reto, nem mesmo um. Paulo está proclamando as más notícias da condição atual do homem para aqueles que precisam ouvi-lo. Ele também está proclamando as boas novas de que Deus forneceu um meio de escapar da condição atual do homem. Romanos capítulo 7. Em Romanos capítulo 7 Paulo parece estar dizendo que ele foi incapaz de cessar o pecado. Ele não é, mas novamente temos que olhar para isso no contexto em que foi escrito. Em Romanos capítulo 3 verso 20 Paulo declara: aos olhos de Deus, de acordo com a maneira de Deus medir se uma pessoa é reto, ninguém vivo será considerado reto com base na observância legalista dos mandamentos da lei, porque através da lei está o conhecimento do pecado.
Tendo feito este ponto, Paulo tem que explicar isso. Isto é o que ele está fazendo em Romanos capítulo 7. No verso 7 ele repete seu argumento de que a função da lei é tornar conhecido o que é o pecado. Nos versos 14 a 23, ele dá seu testemunho pessoal de como a lei trabalhou em sua vida para expor o pecado trabalhando dentro de seu ser, e como a lei não fornece os meios para ser livre do pecado e feito justo, revela a condição atual, mas não fornece os meios de escapar dela. Mas ao argumentar nos versos 14 a 23, Paulo usa os verbos do tempo presente. Isto é o que faz parecer que ele estava dizendo que ele era incapaz de cessar o pecado. O que devemos fazer do uso de Paulo dos verbos do tempo presente nos versos 14 a 23? O que acontece se entendermos o uso de Paulo dos verbos do tempo presente para se referir ao seu estado atual de ser? Ele ainda demonstraria como a lei trabalhou em sua vida para expor o pecado trabalhando dentro de seu ser, mas também argumentaria contra as boas novas que Paulo estava proclamando como os meios que Deus usou para libertar as pessoas do pecado e torná-las reto. Se Paulo, confiando na fidelidade e obra de Jesus Cristo para libertá-lo do pecado e torná-lo reto, ainda estava sob o domínio do pecado dentro dele, então ele não tinha nenhum argumento a fazer com relação à Boa Nova. Tal entendimento também seria contrário ao que Paulo escreveu em Romanos capítulos 5, 6 e 8 e grande parte do restante do Novo Testamento. Alguns sugeriram um meio de reconciliar Romanos capítulo 7 com o resto do que Paulo escreveu, sugerindo que Romanos capítulo 7 descreve a condição atual de Paulo com respeito ao pecado, e o resto do que ele escreveu descreve sua condição posicional. O esforço para reconciliar o que ele escreveu é louvável, mas, posicionalmente, livre do pecado, mas na verdade vendido sob o pecado, não é de fato livre e falha em conciliar plenamente. Então, por que Paulo usou os verbos do tempo presente nos versos 14 a 23? Os verbos do presente são normalmente usados para descrever as ações atuais ou o estado de ser, mas nem sempre. Uma exceção comum é o uso do presente no testemunho legal. O uso do tempo presente em casos legais é avançado como uma forma mais eficaz de persuadir um juiz ou júri. Este meio de júri persuasão foi estabelecido em Roma por Cícero e ainda é ensinado nas faculdades de direito hoje. Cícero foi um famoso advogado e orador romano que viveu em Roma de 106 a 43 a.C. e foi o procônsul de Tarso, cidade natal de Paulo, de 51 a 50 a.C. Ele estabeleceu 6 máximas de persuasão, a quarta das quais é: desenhe o público para a história. Conte a história no tempo presente como se o júri estivesse observando os eventos se desdobrarem na frente deles, em vez de ouvir uma narrativa de algo que aconteceu no passado. Paulo estava tentando persuadir a congregação em Roma de que a retidão não vem da lei. Paulo, dando seu testemunho pessoal da lei e do pecado usando os verbos do tempo presente, é completamente consistente com seu esforço para persuadir a congregação a confiar. Paulo estava usando as melhores práticas de persuasão de seus dias e dos nossos para demonstrar que a retidão não vem da lei. A conclusão de Paulo de Romanos, capítulo 7, acrescenta evidências adicionais que ligam os escritos de Paulo em Romanos capítulo 7 e Cícero. Em sua conclusão, ele alude a uma famosa citação de Cícero: miserável homem que eu sou. Romanos capítulo 7 verso 24. Miserável homem, miserável não só por causa do que você é, mas também porque você não sabe o quão miserável você é. Cícero. Outra escritura. Comandos e instruções para cessar do pecado. Retire do nosso ser aquilo que nos faz pecar. O resultado disso é cessar de pecar. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti,
pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta-a e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus capítulo 5 versos 29 e 30. Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer pecar, corta-o, lança-o de ti, melhor te é entrar na vida aleijado, ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer pecar, arranca-o, e lança-o de ti, melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Mateus capítulo 18 versos 8 e 9. E se a tua mão te fizer pecar, corta-a, melhor é entrares na vida aleijado, do que tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ou se o teu pé te fizer pecar, corta-o, melhor é entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora, melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no inferno. Marcos capítulo 9 versos 43 a 47. Vá e não peques mais. Isso é equivalente a cessar do pecado. Havia um homem que havia sido inválido, impotente, durante 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele já estava lá há muito tempo, ele disse a ele: Você quer ser curado? O doente respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém para me colocar na piscina quando a água é agitada, e enquanto eu vou dar outros passos antes de mim. Jesus disse a ele: Levante-se, pegue sua cama e ande. E de uma vez o homem foi curado. Depois Jesus disse-lhe: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João capítulo 5 versos 5 a 9 e 14. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E Jesus disse: Vá, e de agora em diante não peque mais. João capítulo 8 versos 3 e 11. O homem impotente e a adúltera são tipos de todos os pecadores, espiritualmente impotentes e adúlteros. Volte a si mesmo. Viva em retidão e pare de pecar. 1 Coríntios capítulo 15 verso 34. Venha para o seu juízo correta, e não peque mais. Pois alguns não têm conhecimento de Deus. Eu digo isso para sua vergonha. 1 Coríntios capítulo 15 verso 34 Revised Standard Version. Vivam vidas justas e deixem de pecar. 1 Coríntios capítulo 15 verso 34, Novo Testamento de Weymouth. Agora ele, Deus, ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, cessem do pecado. Atos capítulo 17 verso 30. Não permita que o pecado domine sobre seus corpos mortais, para que ele faça com que você obedeça aos desejos do pecado, e não ofereça nenhuma parte de você para pecar como um instrumento de maldade. Em vez disso, ofereça-se a Deus. Romanos capítulo 6 versos 12 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ensina-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver vidas autocontroladas, íntegras e piedosas agora, nesta época. Tito capítulo 2 versos 11 e 12. Que todo aquele que nomeie o nome do Senhor se afaste da iniquidade, cessa. 2 Timóteo capítulo 2 verso 19. Esses mandamentos de Deus não são onerosos, difíceis de fazer, 1 João capítulo 5 verso 3. Tentar fazê-las em nossa própria habilidade ou poder é impossível, mas todas as coisas são possíveis, se as fizermos usando o poder que Deus nos disponibiliza. Com o homem é impossível, mas não com Deus. Pois todas as coisas são possíveis com Deus. Marcos capítulo 10 verso 27. Todas as coisas são possíveis para quem acredita. Marcos capítulo 9 verso 23. Se você tem fé como um grão de mostarda, dirá a esta montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá, e nada será impossível para você.
Mateus capítulo 17 verso 20. Se usarmos o poder que Deus nos deu, sua palavra semeada em nossos corações, ela operará em nós para querer e fazer o que Ele nos manda fazer, e produzirá abundantemente além do que podemos imaginar. Deus está trabalhando em você, dando a você o desejo e o poder de fazer o que lhe agrada. Filipenses capítulo 2 verso 13, New Living Translation. Deus é capaz, através do seu grande poder em ação dentro de nós, realizar infinitamente mais do que poderíamos perguntar ou pensar. Efésios capítulo 3 verso 20. Declarações sobre a cessação do pecado. Além dos mandamentos de Deus para nos deixarmos de pecar, a Bíblia também contém algumas declarações sobre aqueles que cessar de pecar, e aqueles que são incapazes de cessar o pecado. Ora pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4 versos 1 e 2. Aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências, aqueles que não podem cessar de pecar. Estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrum das trevas. Segundo Pedro capítulo 2 versos 10, 14 e 17. Nós realmente pensamos que Pedro, com uma consciência limpa, poderia escrever estes versos, se ele não tivesse cessou de pecar. Declarações sobre a nossa natureza sendo alterada em relação ao pecado. Antes de removermos aquilo que nos faz pecar de nosso ser, somos pecadores, aqueles que pecam e têm em seu ser aquilo que os faz pecar. Depois de removermos aquilo que nos faz pecar, deixamos de ser pecadores. Nós éramos pecadores, mas depois de remover aquilo que nos levou a pecar, deixamos de ser pecadores. Aqueles que também confessam são perdoados e são purificados do pecado são feitos reto. Nós vemos declarações na Bíblia que são consistentes com isto, declarações dizendo que éramos pecadores, eram escravos do pecado, mas agora são feitos justos e livres do pecado. Deus mostra seu amor por nós, pois enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Visto que, portanto, agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais seremos salvos por ele da ira de Deus. Pois quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, agora que estamos reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 5 versos 8 a 10. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6 verso 2. Nosso antigo eu foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse reduzido a nada, de modo que não mais fôssemos escravizados ao pecado. Pois quem morreu foi liberto do pecado. Romanos capítulo 6 versos 6 e 7. Você que já foi um escravo do pecado tornaram-se obedientes de coração à forma de doutrina, a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da retidão. Romanos capítulo 6 versos 17 e 18. Quando você era um escravo do pecado, você era livre em relação à justiça. Mas agora que você foi libertado do pecado e se tornou um servo de Deus, o fruto que você recebe leva à santificação e ao seu fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6 versos 20 e 22. Coloque à morte, portanto, o que é terrestre em você: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maligno e cobiça, que é idolatria. Por causa destes, a ira de Deus está chegando. Nestes você também andou uma vez, quando você estava vivendo neles. Mas agora você deve colocá-los todos fora: raiva, ira, malícia, calúnia e conversa obscena da sua boca. Não mentem uns para os outros, vendo que vocês se despojaram do velho eu com seus feitos, e colocaram o novo eu, que está continuamente sendo renovado em um conhecimento mais completo e mais completo, cada vez mais próximo da imagem de seu Criador. Colossenses capítulo 3 versos 5 a 10. Como pessoas que obedecem a Deus,
não se deixem moldar pelos maus desejos que você costumava ter quando ainda era ignorante. 1 Pedro capítulo 1 verso 13. Sacrifício de Jesus para que possamos cessar do pecado. Jesus levou nossos pecados em seu corpo para que deixemos de pecar e vivamos para a retidão. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre a árvore, para que deixemos de pecar e vivamos para a retidão. 1 Pedro 2:24 da manhã, Net Bible. O sangue de Jesus purifica nossa consciência para remover a consciência do pecado, para remover a lembrança do pecado. O sangue de Cristo, que através do Espírito Eterno se ofereceu sem defeito a Deus, purifica nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9 verso 14. Pois, uma vez que a lei tem apenas uma sombra das coisas boas que virão, em vez da verdadeira forma dessas realidades, ela nunca poderá, pelos mesmos sacrifícios oferecidos continuamente a cada ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximarem. Caso contrário, eles não teriam deixado de ser oferecidos, uma vez que os adoradores, tendo sido purificados uma vez, não teriam mais consciência dos pecados. Mas nesses sacrifícios há uma lembrança dos pecados a cada ano. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus capítulo 10 versos 1 a 4. Jesus nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue. Apocalipse capítulo 1 verso 5. Eu lhes digo que todo mundo que pratica o pecado é um escravo do pecado. Então, se o Filho libertar você, você realmente estará livre. João capítulo 8 versos 34 e 36. Se esta escritura estiver correta, como parece ser. A profecia de Lucas capítulo 1 é verdadeira. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois ele visitou e redimiu seu povo, e levantou um chifre de salvação para nós, para que nós, sendo libertos das mãos de nossos inimigos, pudéssemos servi-lo sem temor em santidade e retidão ante ele todos os nossos dias. Lucas capítulo 1 versos 68,69, 74 e 75. As declarações sobre se libertar do pecado são verdadeiras. Os mandamentos de Jesus de cessar o pecado são honestos e Deus nos dá o poder de fazê-los. A palavra de Deus opera em nós, para produzir em nós a vontade, e o poder de fazer a vontade de Deus. Filipenses capítulo 2 verso 13. Ele trabalha em nós para produzir muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3 verso 20. O sacrifício de Jesus cumpriu seu objetivo, purificar nossa consciência e tirar a consciência, lembrança, do pecado. Conclusão. Jesus diz que todas as coisas são possíveis e nada é impossível. Jesus nos mandou remover aquilo que causa o pecado de nosso ser, e declarou que as consequências do fracasso em fazê-lo são o fogo eterno. É concebível que ele nos mandasse fazer isso se não fosse possível. Jesus mandou o homem impotente. João capítulo 5 verso 14. E a adúltera. João capítulo 8 verso 11. Ir e não mais pecar. Todos os homens são ordenados a se arrependerem e cessem do pecado. Deus nos ordenou. Ele nos deu o poder de produzir o resultado. Ele nos deu o processo pelo qual usar seu poder. Jesus levou nossos pecados em seu corpo sobre a árvore, para que deixemos de pecar. Ele derramou seu sangue para que não tenhamos mais consciência do pecado. Se você me ama, guardará meus mandamentos. João capítulo 14 verso 15. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Se alguém me ama, ele manterá a minha palavra. Quem não me ama não guarda minhas palavras. João capítulo 14 versos 21, 23 e 24. Pedro disse que havia alguns que amavam a Jesus e cessou de pecar. Eles não mais viviam de acordo com os desejos corruptos que os levaram a pecar, mas pela vontade de Deus.
Este é o fim do material principal do livro. É seguido pelo apêndice A com o meu testemunho sobre o temor do Senhor. Apêndice A. Testemunho. Oração pelo medo do Senhor. No final de setembro de 1983, orei pelo temor do Senhor e Deus respondeu. Aqui estão os detalhes. Eu era divorciada. Decidi que tinha que viver minha vida de acordo com a Bíblia, possivelmente mais completamente do que jamais testemunhei. Eu tinha começado a namorar uma jovem, e tinha chegado a um ponto em minha vida, onde conscientemente, não eu queria nada mais do que ela me amar. Eu teria desistido do meu trabalho e de tudo que eu tinha. Nada mais importava. Em meio a isso, um colega de trabalho me emprestou uma fita sobre o medo do Senhor por Joy Dawson. Ela descreveu os benefícios do medo do Senhor, e ficou claro que era algo pelo que eu precisava orar. Então eu fiz. Ironicamente, achei muito mais fácil acreditar que Deus responderia à oração por temor do Senhor do que qualquer outra oração que eu pudesse orar. Uma semana depois da minha oração, a jovem convidou outro rapaz para uma viagem de companhia que nós dois estávamos fazendo. Fiquei arrasada, e se isso não bastasse, fiquei com frio e dor de garganta e não a vi pelos próximos 2 dias. Eu tinha pensamentos de cometer suicídio ou me comprometer com um hospital psiquiátrico. Em algum lugar no meio da minha dor, encontrei-me falando com Deus. Em meus pensamentos, ouvi Ele falando comigo. Eu não fiz você doente. Eu peguei minha mão de proteção de você e permiti que Satanás te fizesse doente. Ele fez você doente em uma tentativa de destruir você. Eu protegi você de destruir seu relacionamento com a jovem e depois se destruir. E se você der mais um passo vivendo sua vida guiando seus próprios passos em vez de ser guiado por mim, você vai se destruir. De joelhos e chorando, respondi: o que você quiser que eu faça, eu farei. Novamente em meus pensamentos, eu ouvi: você vai desistir de seu relacionamento com ela. A coisa que eu mais queria, a única coisa que eu realmente queria. Eu não entendi, porque ele acabou de dizer que me protegeu de destruir o relacionamento. Eu pensei em Abraão e Isaque. Eu não entendo. Você acabou de me dizer que me protegeu de destruir o relacionamento. Mas eu tenho que confiar que você nunca vai me machucar. Sim, eu vou. Comentário do autor. Há muita coisa que aconteceu nesta oração sobre a qual ainda estou aprendendo. Depois de escrever o material deste livro, posso ver onde Deus me revelou minha condição atual, vivendo minha vida e não sendo conduzida por Ele, meu destino atual, mais um passo e eu me destruiria, e seu caminho de fuga viver sendo liderado por Ele. Essa revelação me levou a prometer fazer o que Deus quisesse que eu fizesse. Depois que eu fiz a promessa, Ele imediatamente testou se eu estava disposto a confiar nele e desistir de tudo o que eu queria. Não muito tempo depois, Ele me mandou ir e não mais pecar.